بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Em nome de Allah, o Clemente o Misericordioso, acabei de recitar o versículo 56 do capítulo An-Nur 18, em que Deus Todo-Poderoso promete, como foi mencionado recentemente também sobre esse versículo, que Deus aqui tem prometido para os muçulmanos. Eu vou ler aqui a tradução literal. Allah ha prometido àqueles de entre vós que creem e praticam boas obras, que Ele sem dúvida os fará sucessores na terra. Como fez sucessores os que foram antes deles, e que sem dúvida Ele estabelecerá para eles a sua religião, que para eles escolheu, e que sem dúvida mudará o seu estado depois do seu medo em paz e segurança. Então, essa é a promessa que Deus fez e colocou duas condições. Em primeiro lugar, Deus disse que essa promessa é às pessoas que acreditam em Deus Todo-Poderoso, que creem em Deus e praticam boas obras. Na verdade, essas duas ações são interligadas. Então, não pode, de jeito nenhum, você só fazer uma coisa e não fazer a outra. Isso seria a mesma coisa que você semear algo, plantar alguma coisa e depois não regar com água. Quando você crê, você semeia uma coisa, um semente de fé. E depois, com boas obras, você tem que regar com água, você tem que dar água para que essa fé possa florescer. Então, Deus promete nesse versículo que as pessoas que fazem, que creem e fazem boas obras, Deus vai abençoar. Se tiver essas duas condições, vão ter essas recompensas. E quais são essas recompensas? Em primeiro lugar, Deus diz que vai estabelecer a sua religião, que Ele escolheu para eles. E a segunda recompensa é que vai mudar o seu estado do medo em estado de segurança e em estado de paz. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, como Deus Todo-Poderoso, através de sistema do califado, quando tiver essas duas condições, ele, através do califado, através de califa, ele estabelece a sua religião e também ele muda o estado de medo em estado de paz e estado de segurança. E também isso é algo que nós, para os muçulmanos, temos exemplo no início do islamismo. Então, não é algo que vem do zero ou que vem novo, que nunca aconteceu anteriormente. Quando nós olhamos para a vida do santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, como no início, quando houve o falecimento do santo profeta, como aconteceu um estado de medo? Como aconteceu um estado de incerteza? Tinha muitos muçulmanos que desistiram da sua fé e houve uma grande eh, desesperança entre os muçulmanos, em que muitos muçulmanos estavam tornando descrentes de novo. Então, nesse momento que era verdadeiramente um estado de medo, um estado de incerteza, era necessário que haja paz e haja segurança. E como Deus prometeu que Deus Todo-Poderoso faz isso através do sistema do califado, então Deus estabeleceu o califado para os muçulmanos, o Khilafat, para que ele possa estabelecer. Obviamente, tem dois objetivos principais. Em primeiro lugar, trazer uma paz, segurança dentro da comunidade, dentro da religião.
E como nós vemos que isso aconteceu no início do tempo. E o segundo maior objetivo é proteger dos ataques exteriores que são feitos pelas outras pessoas que querem aproveitar. Os inimigos sempre existem para os profetas. Desde o primeiro dia começam a ter inimigos e até seu falecimento sempre há inimigos. Mas quando o profeta falece, ele morre. Os inimigos querem aproveitar, os inimigos querem atacar para que essa comunidade seja acabada de vez. Mas eles não sabem qual é o plano de Deus. Deus Todo-Poderoso diz que justamente para isso eu levanto o sistema do califado, o sistema do khilafat, para que, de novo, a paz e segurança seja estabelecida e que a religião que Deus escolha para as pessoas possa ser estabelecida e possa ser pregada de novo. Nós vemos como, então, na vida desses califas, primeiro foi eleito o Hazrat Abu Bakr, o primeiro califa. Como na vida dele, a partir do primeiro dia que ele foi eleito como califa, como Deus estabeleceu a sua religião e como Deus confortou os corações dos muçulmanos, trouxe a paz, a segurança para esses muçulmanos. Eles conseguiram sentir uma segurança, uma proteção, um pastor que esteja assegurando, esteja protegendo o seu rebanho. Como foi mencionado aqui também na palestra anterior, que como Hazrat Musleh Maud, o segundo califa, e depois o nosso atual califa também, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Allah seja seu ajudante, tem falado sobre isso, que para os califas não é uma pessoa, não é 10 pessoas, não são 100 pessoas, são milhares de pessoas que ele tem que tomar conta, que ele tem que fazer oração para eles. Imagina para uma pessoa que tem que cuidar de alguém que é doente, que tem que fazer oração. Agora imagina uma pessoa que tem milhares de doentes, que tem milhares de pessoas que ele tem que tomar conta. Essa é a responsabilidade da nossa califa. Essa é a responsabilidade de que é eleito pelo Deus Todo-Poderoso para representar a sua religião e para que ele possa estabelecer o seu estado de medo em estado de paz e segurança. E depois nós vemos que como na vida do segundo califa, do santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, como Deus estabeleceu mais uma vez. Vejam só, os, os profetas quando vêm, eles semeiam, eles colocam sementes. É impossível que a missão ou a sua mensagem chegue até todas as pessoas na vida deles. Eles são profetas, mas ao mesmo tempo eles são seres humanos. Então eles começam, eles dão o início, mas depois tem os seus sucessores que executam o seu plano, que continuam com a sua missão. Na vida do santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, a mensagem do Islã chegou até muitos milhares de pessoas. Mas como isso deu continuidade a Hazrat Abu Bakr? E na época de Hazrat Umar, vemos que como isso espalhou no Império de Roma, no Império de Persa e nos outros cantos do mundo. Como ele estabeleceu a religião, as raízes do islamismo entre os muçulmanos dentro da sua religião. Então, esses trabalhos que são feitos e que nós temos muitos exemplos na vida dos califas do santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, como eles estabeleceram. E mais uma vez, com a vinda do Messias prometido, alayhi-salam, como profeta que reformou os muçulmanos, era necessário que comece o sistema do califado depois do seu falecimento.
E é importante que o Khilafat, ou califado, comece depois de um profeta. Porque o próprio nome, sucessores, já corresponde, já fala que eles têm que eles são sucessores de alguém. Então tem que ser um profeta antes deles. E depois de falecimento do Messias prometido, salam, quando a comunidade estava num estado de insegurança, num estado de medo, quando os inimigos mais uma vez ganharam coragem de atacar a comunidade, nesse momento, Deus levantou o primeiro califa, elegeu o primeiro califa como líder da comunidade, como pastor que possa liderar, que possa de novo cuidar e proteger a sua comunidade. E vemos que como logo depois do primeiro califa ser eleito, mesmo que tinha várias outras propagandas, vários inimigos tentando derrubar o sistema do califado. E comparando os poderes, comparando a força dos dois lados, como é sempre, né? Sejam os califas ou profetas, né? Como eles são fracos, como eles são em poucos em números, mas mesmo assim eles prevalecem, mesmo assim eles fazem o progresso. Isso é um sinal em si mesmo da sua veracidade, que Deus está no seu lado, que Deus está protegendo, que Deus está guardando e colocando segurança e paz para os seus seguidores, para que eles consigam continuar com a mesma fervoreza, com a mesma força e com o mesmo ânimo de propagação da sua religião. E depois, no tempo do segundo califa, nós vemos que como a comunidade Ahmadiyya expandiu para os países do mundo, como a religião islâmica, através da comunidade Ahmadiyya, espalhou no mundo inteiro. Foram mandados vários missionários nos vários países, seja do Oriente Médio, seja no Ocidente, seja nos Estados Unidos ou na Europa. E assim, depois do terceiro califa também foi espalhado mais uma vez, foi estabelecido a religião de Deus Todo-Poderoso. Esse é um processo que é muito importante. Porque Deus prometeu, com o Messias prometido, salam, que meter e tablit ko zamin ke kinaron tak pahunchaunga. Farei com que a sua mensagem chegue até os cantos de terra. Mas como? O Messias prometido era ser humano. E era necessário, ele tinha que morrer depois de um certo tempo. Mas a missão que ele carregava era maior, era ilimitado, era enorme na sua capacidade, como ele tinha que fazer. É por isso era necessário que haja estabelecimento do sistema do califado. Então, através dos califas, através dos seus sucessores, nós vemos que como a sua mensagem, a mensagem do Messias prometido, salam, foi chegando até os cantos de terra. Hoje vemos que quase em todos os países do mundo, a comunidade é estabelecida, a sua religião é estabelecida. Os missionários, milhares dos missionários, são espalhados no mundo inteiro. Isso é estabelecimento da religião. Se nós olharmos para outras religiões, se nós olharmos para outras comunidades, outros segmentos religiosos dentro do islamismo, vemos que somos em poucos números. Comparando em números, somos poucos. Mas mesmo assim somos uma ameaça grande para eles. Por quê? Porque a nossa religião, a nossa comunidade é estabelecida com o sistema do califado. Se for uma comunidade qualquer que não seja reunida, que não seja unida e estabelecida, que não esteja em estado de paz, ninguém teria sentindo ameaças. Ninguém teria sentindo que eles vão chegar no mundo inteiro, que eles vão propagar as mensagens da comunidade. Mas se nós olharmos, cada quinta pessoa no mundo é muçulmano. Mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo inteiro.
E comparando com os membros da comunidade, os muçulmanos da comunidade Ahmadiyya são poucos. Mas mesmo assim, entre os muçulmanos, eles veem a comunidade como uma grande ameaça, que pode chegar até os lugares onde eles nunca chegaram. Isso só porque nós somos abençoados, nós somos recompensados com aquela promessa que Deus fez, como eu falei no início. Deus fez no Surat An-Nur, capítulo 18, versículo 56, que se as pessoas vão acreditar em Deus e vão fazer obras certas e virtudes de forma correta, Ele vai abençoar com a Khilafat. E o estabelecimento da religião é só feita com Khilafat. Por que que as pessoas das outras religiões não são unidas, reunidas? Por que que não são tão estabelecidas? Por que que eles não têm uma união? É porque eles não são abençoados com Khilafat. Khilafat é algo que reúne, que une os seus membros, que tira qualquer tipo de medo do seu coração e estabeleça a paz e segurança. Mas quando eu falei que nós temos exemplos no início do islamismo, como foi estabelecido para os muçulmanos na época no início da época do Islã, também temos um aviso que os muçulmanos não conseguiram pegar isso, o Khilafat, por muito tempo. Nós podemos ficar felizes, nós temos segurança e paz, mas nós não podemos levar isso como uma coisa garantida. Por quê? Porque isso tem condições. E condição é de que isso precisa ser feita com boas ações, boas virtudes e com uma fé verdadeira e sincera. E quando os muçulmanos da primeira época perderam isso, quando eles não tinham a sinceridade, quando eles não estavam fazendo ações boas, Deus tirou a sua mão da ajuda. E a sua mão de ajuda é através de Khilafat, que estabeleça a sua religião, que traz a paz e segurança nas pessoas. E hoje, se nós precisamos aproveitar, se nós queremos aproveitar com essa união, com essa fraternidade e irmandade, precisamos manter firme no sistema do califado. Precisamos ter uma relação forte com o sistema do califado. Precisamos valorizar isso, porque só através disso que a nossa religião, a religião de paz, a religião de fraternidade pode ser estabelecida. E os verdadeiros ensinamentos de paz e do amor possam ser propagados para o mundo. Porque nós vemos que no mundo de hoje, quando os muçulmanos sofrem com preconceito, sofrem com vários tipos de intolerância, eles são misturados com terrorismo, fanáticos. É a comunidade Ahmadiyya que está trabalhando, que está fazendo um trabalho muito grande de acabar com essa imagem que é criada pela propaganda falsa de que os muçulmanos são de má. A comunidade Ahmadiyya fazendo um trabalho de que os muçulmanos são os verdadeiros que protegem a paz, que protegem o amor e que trazem a segurança e paz para as pessoas. Então é importante que nós valorizamos o sistema do califado, é importante que nós façamos o nosso dever para que isso nós possamos sempre aproveitar, sempre possamos ser abençoados com a bênção, com a misericórdia de Deus que é o sistema do califado, que nós possamos seguir corretamente os ensinamentos do islamismo e que nós possamos pegar firmemente o sistema do califado, escutando e obedecendo os seus ordens, os seus mandamentos, que possamos seguir corretamente os ordens e mandamentos e todos os ensinamentos que são transmitidos para nós através do Huzur, através do sistema do califado, através dos sucessores do Messias prometido, alayhi salatu wassalam. Amém. Jazakumullahu ta'ala.